lugar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória.
lugar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido em Jesus. Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória.
julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido em Jesus. Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória.
Muito bem, boa noite para você que já chegou aí conosco nessa transmissão especial. Eu já estava sentindo saudade disso aqui, embora seja uma coisa difícil de fazer, a gente está tendo que se acostumar com essa nova realidade. A gente costuma dizer que as coisas vão mudando e a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade, onde a vida se torna híbrida. Você está parte virtual e parte presencial, e essa, quem sabe, seja a nossa vida pelos próximos meses e talvez pelo resto da vida até a volta de Jesus. Eu já tenho comigo aqui conectado algumas pessoas e eu quero dar as boas-vindas para todos vocês que já estão conectados aí desde cedo. Eu tenho aí comigo a Edma, a Elinaide, Eliene Rodrigues, a Écio Vili Marques, Alveidir, está aí conectado, a Jéssica também está pelo Facebook. Nós estamos transmitindo no Facebook da Igreja Central de Águas Formosas e estamos transmitindo também aqui no YouTube. Aí você pode escolher a plataforma que mais te agrada, que você se sente mais à vontade para assistir. E nós já temos aqui uma galera com a gente. Norton está aí também. A Thaís também já está por aí. Bem-vindos todos vocês. Maria Paula, Anderson Gomes. Forte abraço para todos vocês que já estão participando. Eu quero começar. A Manfrini também tem Manfrini, Demerson, Ailza, Cleide Gonçalves, Nilcinha Bispo, Adriana Gonçalves, Patrícia Silvia, Manu Alves, Julimar Quaresma, Jeane Alexandre, Alcinei Rodrigues, Maria da Penha. Tem uma quantidade boa de pessoas aí no Facebook, tá a Priscila também. E aí nós temos Cristina também, Elaine, Vaneuza Rodrigues, já está dando boa noite a todos nós, né? Zevânia também já está lá em Crisólita, Joelma, Eliane, Fabão, Rosana, e aí tem Tati também, Thiago Ferreira. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, que o Espírito Santo fale de forma poderosa ao seu coração nessa noite mais uma vez. Nós estamos sonhando em fazer essa transmissão, não aqui da minha casa, mas da igreja, com participação de mais pessoas. E nós estamos aguardando a chegada de algum equipamento que a gente comprou, para que essa transmissão possa partir lá da igreja, num padrão mais conhecido por nós, né? mais formal, um pouquinho mais formal, mas sem essa informalidade que tanto nos agrada. Quero saudar todos que já estão por aí, muito bem-vindos, obrigado por sua presença. O tema de hoje não é um tema assim tão suave como foi o da Semana Santa, mas não deixa de ser especial. É um tema até tão especial quanto o da Semana Santa. Estaremos aqui nos próximos 20, mais 19 domingos, fazendo essa transmissão com esse tema que diz respeito ao mistério da profecia. Tá bom? Eu quero só comunicar a vocês que nós estamos já tendo aí um culto às quartas-feiras. É um culto de oração. É um momento que nós tiramos somente para orar, para pedir a Deus bênçãos, para agradecer a Deus pelas bênçãos. Quem participou na última quarta-feira é testemunha de como foi bom estar na presença do Senhor por um tempo aí de aproximadamente 50 minutos a 1 hora. Esse é o tempo que nós queremos ficar, para não ficar cansativo e para que a gente tenha uma experiência real com o nosso Deus. Já temos alguns testemunhos de pessoas que foram curadas da Covid-19, pessoas que já conseguiram emprego. Deus tem feito milagres na minha vida e na vida de todos aqueles que estão participando conosco também. Tá bom? Louvado seja Deus por sua presença e por sua participação. Continue conosco aí e compartilhe com seus amigos, compartilhe com todos aqueles que precisam ouvir essa mensagem profética que fala daquilo que vai acontecer nos últimos dias. É uma mensagem muito importante e você não pode deixar de compartilhar com seus amigos, tá bom? Nós temos aqui duas formas de acesso. Tem gente aqui no YouTube e tem gente no Facebook. E tem gente que ainda não compartilhou. Se você já tivesse compartilhado com pelo menos 25 pessoas, nós teríamos aqui um pouco mais de gente, talvez bem mais, né? Mas eu sei que você vai analisar para ver se você gosta e depois você vê se compartilha ou não. Muito bem. Eu espero que você seja extremamente abençoado por Deus nessa noite especial. Tá bom? Hoje vai ser uma coisa bem rápida. Eu quero convidar você a ver, quem sabe aqui, cantar comigo uma música especial. E aí depois dessa música eu gostaria que você orasse comigo e nós já vamos entrar diretamente na mensagem de hoje.
os pedidos de oração nós vamos deixar para o culto da quarta-feira, tá bom? Combinado assim? A ideia é que esse culto aqui seja um evangelismo, então você tem que mandar o link para os seus amigos, você precisa convidar seus parentes, você precisa expandir isso para o máximo de pessoas possíveis, para que nós possamos continuar pregando o evangelho. Hoje se tornou mais fácil pregar o evangelho, é só pegar o link, pegar o celular que Deus deu para você e enviar o link para outras pessoas. E deixa que o restante o Espírito Santo faz. O Espírito Santo me usa aqui para pregar a essas pessoas. E o Espírito Santo vai tocar no coração dessas pessoas. E eu não tenho dúvida de que vai ser uma tremenda bênção para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Tá bom? Eu quero convidar vocês a cantar uma música especial. Eu vou adicionar essa música aqui para que a gente possa cantar nesse momento uma música especial para o louvor ao nosso grandioso Deus, tá bom? Você gosta de cantar, você já cantou hoje, tem adorado ao nosso Deus de uma forma assim intensa, expressiva e especial. Se você tem, louvado seja o nome do Senhor. Você precisa criar esse hábito de orar, de cantar, de estar na presença de Deus, tá bom? Deixa eu só colocar aqui a música para que a gente possa cantar juntos nesse momento aqui especial, tá bom? Você conhece, canta conosco aí. Como entender os desafios de uma sociedade em constante mudança? Como sobreviver em um mundo que ferve e às vezes parece que vai explodir? Vivemos tempos preocupantes. O mundo se transforma rapidamente. Entenda as profecias. Saiba o que está acontecendo com o mundo atualmente. Acesse agora mesmo e solicite uma visita. A esperança de estarmos com Cristo, ela nos faz continuar vivendo nessa terra, apesar de tanta coisa ruim, tanta coisa triste. Mas, além do lugar, imagine o momento em que você vai olhar nos olhos de Jesus. A pessoa que podia estar no céu reinando e olhando para esse planeta caído. Mas não, ele saiu de lá e veio até aqui para morrer por você e por mim. Nós vamos poder abraçar esse Jesus. Nós vamos poder olhar nos seus olhos. E vamos poder passar a eternidade com Ele. Que você nunca deixe de sonhar com esse dia, com esse encontro. Porque Ele está marcado. O Senhor nos prometeu. O dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz. Eu
nas nuvens sua glória surgirá. 1000 gerações se encontrarão e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu restarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu restarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu restarei, feliz eu viverei, verei Muito bem, essa é a nossa esperança, ver a Jesus. Você tem esse sonho de ver Jesus, ele já está prestes a voltar e nós estamos ansiosos por esse encontro maravilhoso com o autor e consumador da nossa fé. Alguém comentou aí que o áudio não está bem, não está muito bom, então me diga aí se melhorou, se está bom, e aí eu posso dizer para você se eu posso continuar ou não. Você me diz se está tudo certo. Estou só aguardando você me dar o ok aí, diga se o áudio está bem ou não. Diz que estava tendo interferência. Eu preciso saber se é aqui ou se é num caso específico ou se é para todos. Se for para todos, eu preciso verificar o que está acontecendo para resolver a situação. Então, o Elvio já disse que está ok o áudio. Muito bem. Obrigado, Elvio, pelo retorno. Julimar está dizendo que está bom agora, melhorou. Ok. Maravilha. Eu quero convidar vocês a orar nesse momento. Eu sei que vocês estão aí, alguns estão ansiosos por aquele momento de oração que a gente fez na Semana Santa. Eu gostaria de transferir esse momento de oração para a quarta-feira, que é um culto dedicado para a oração. Mas isso não quer dizer que também não vamos orar aqui por aqueles pedidos que foram colocados aí. Inclusive a Jeane pediu oração pela irmã dela, pela família da irmã dela. E eu vi mais alguém pedindo oração. Deixa eu só verificar quem foi aqui que pediu oração. Eu acho que vale a pena a Ilza pedir oração pelo sobrinho, né? Ok, vamos orar por esses pedidos aqui. A Rosa também pediu oração. Diz que não está se sentindo muito bem. Tenho certeza que Deus fará milagres na vida dela, tá bom? Na vida de todos esses pelos quais estaremos orando nessa noite especial. Obrigado pelo retorno, pelo feedback. Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está, se você puder. Se você não puder, ore em pensamento. Deus consegue ouvir a sua oração, tá bom? Grandioso Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos dar a oportunidade de, em tais circunstâncias, nos unirmos através de um meio virtual que nos dá a impressão de ser pessoal. Obrigado pela tecnologia que foi possível chegar a nós antes da pandemia, porque se chegasse depois, até a gente acostumar com isso, a gente ficaria desligado de Ti. Mas através da tecnologia nós temos também uma possibilidade de nos achegarmos a Ti através da oração, pedindo ao Senhor que cure nossas enfermidades, a dos nossos amigos e familiares, que o Senhor visite no leito da enfermidade aqueles que estão sofrendo por causa da pandemia da Covid-19, e que o Senhor efetue milagres, tanto quantos forem necessários nas nossas vidas. Que o Senhor cuide da irmã da Jeane, de uma forma especial,
da pessoa que a Ilza também fez o pedido. E todos os pedidos que colocaram aqui eu não consegui ver, mas o Senhor viu. Abra nosso entendimento agora, porque o tema que vamos estudar é um tema meio difícil para alguns, fácil para outros. E para esses ou para aqueles é necessário atenção, concentração para que o Senhor transmita a mensagem necessária para o nosso entendimento. Abra nossa mente, o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Pergunta para vocês. Pergunta, só uma pergunta. Já compartilhou, filho de Deus? Sim ou não? Se não compartilhou, compartilha. Compartilha, seja bênção para alguém. Não permita que o celular que Deus te deu para ser bênção na pregação do Evangelho seja somente um instrumento para ver rede social, tá bom? Você pode ver rede social, mas você tem que aproveitar aquilo que Deus colocou na sua mão para ser bênção para alguém. Então compartilha para sua mãe, para o seu pai, para o seu avô, para o seu filho, para o seu irmão, para sua prima, para o seu amigo, para o seu inimigo, para todo mundo. Compartilha, criatura. Enquanto é tempo, nós vamos abrir a palavra de Deus agora. Eu quero te convidar a falar sobre profecia. Eu vou te apresentar aqui. Você viu que tem um volume aqui do meu lado? Eu improvisei uma mesinha, não vou mostrar para vocês pensarem que eu sou bem organizadinho, tá tudo certo. Nós vamos, nos próximos domingos, falar sobre esse livro aqui. Ó. Alguns de vocês já têm esse material. É um livro que tem 20 capítulos. Então, cada domingo nós vamos abordar um capítulo, tá bom? Eu estou fazendo o possível aí para aprender tudo direitinho do jeito que está aqui, para que quando você ler, você lembre daquilo que a gente falou aqui durante a transmissão e veja que, de fato, as informações batem, tá bom? É um livro chamado O Mistério da Profecia, Esperança para um Mundo em Crise, escrito por Mark Feely e Lauren Wade, ok? Excelente livro, material excelente. Aqui está, vale a pena você ler, um livro muito interessante, tá bom? Se você não tem, como diz aí os humoristas de plantão, só você não tem, tá bom? E mais um livro que nós vamos estudar, olha aqui, ó. Esse aqui é o principal, a palavra de Deus. Então, se você tem a Bíblia aí, por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Vou dar um tempo para você abrir aí a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, tá bom? Profeta Daniel, abra aí a sua Bíblia para a gente estudar. Muito bem. Já achou aí a Bíblia? Achou? Encontrou sua Bíblia? Vamos ler a palavra de Deus então? Hoje a gente está indo assim meio direto ao assunto, mas vai dar tudo certo, tá bom? A palavra de Deus vai falar com você hoje de uma forma excepcional. Daniel, capítulo de número 2. Aqui está o tema de hoje, segurança em um mundo de incertezas. Ok? Esse é o tema de hoje, segurança em um mundo de incerteza. Deixa eu só confirmar se está passando certinho. Ok, tudo bem. Gente, o áudio está tudo certo aí, né? O negócio é formal, mas eu quero que não seja tão formal assim, para a gente ficar bem juntinho um do outro aqui. Tem mais gente chegando por aí. Muito bem, boa noite a todos que já chegaram por aí. Esse é o tema de hoje. Enquanto você chega, agora é o seguinte, se concentra, porque se você distrair um pouquinho, você pode perder o fio da meada. Aí você não vai entender nada, vai ter que assistir mais 4, 5 vezes lá no YouTube, porque fica gravado, né? Então preste bem atenção para que você entenda tudo direitinho e você perceba a bênção que é essa mensagem para nossas vidas, ok? Pensa comigo o seguinte, vamos lá, tá demorando passar esse negócio, né? Agora foi demais, deixa eu voltar um aqui, aí. Não, é isso mesmo, pronto. Vamos lá? Pensa comigo o seguinte, se existe uma palavra hoje, e se você pudesse escolher uma palavra para descrever o que vai na mente das pessoas nos dias atuais, qual seria essa palavra? Se você fosse definir o nosso contexto hoje em uma palavra, qual seria essa palavra? Deixa eu ver nos comentários qual palavra você usaria para descrever esse tempo que nós estamos vivendo, essa época que nós estamos vivendo agora. Coloca aí nos comentários, deixa eu ver o que você chutaria. Defina o nosso tempo agora em uma só palavra. Qual seria a palavra que você usaria para dizer que definiria o nosso tema? A Vaneuza disse medo. Muito bem, Vaneuza. Para Vaneuza, a palavra que define nossa realidade é medo. Para Cristina Ferraz é insegurança.
Para o Felipe é ansiedade. Felipe está lá em Umburatiba. Ansiedade. Deixa eu ver mais alguém. De repente mais alguém fez aí, pensou numa palavra. Ó, tem gente dizendo aí, ó. Eliene, incerteza. Thaís, ansiedade. Se você for definir esse período que você está vivendo hoje em uma palavra, qual seria a palavra? Aí tem gente dizendo ingratidão. Tem gente dizendo imediatismo. A Samira está falando aí. Uma palavra, vamos lá, mais alguém, define aí uma palavra. Olha só, Sara está dizendo perca, o Elvio está dizendo esperança, Alcinei, confusão, Marques está dizendo reflexão. É tempo de reflexão, é um tempo confuso, de fato é um tempo que precisamos de esperança, mas eu vou definir isso aí em apenas uma palavra, e a palavra que eu defino é essa aqui que você vai ver agora na sua tela, é a palavra incerteza. Essa seria a palavra que eu escolheria para definir o momento que nós estamos vivendo. Muita incerteza com relação à eficácia de uma vacina que tem sido a esperança de muita gente. Muita incerteza com relação ao que vai acontecer amanhã comigo, ou com meus amigos, com meus familiares. Muita incerteza com relação se vamos voltar à normalidade nas escolas daqui 2, 3, 4 meses, se nossos filhos vão voltar a estudar, se vou ficar desempregado ou se vou conseguir um emprego. É um tempo de incerteza. Incerteza política, incerteza financeira, econômica, incerteza religiosa, muita incerteza. E parece que não houve ainda assim tantas pessoas cheias de dúvidas e incerteza como nesse momento agora. E aí, sobre a cura da Covid, já tem várias vacinas sendo injetadas nas pessoas, e uns dizem que uma tem menos eficácia do que outra, outros dizem que já descobriram a cura num outro lugar, outros falam que come alho e fica curado, e tem gente que chupa limão e fica curado. Há muita incerteza nesse momento. E nesse tempo de incerteza, nós continuamos buscando a esperança. Os princípios morais que pareciam sólidos, hoje já estão desmoronando. Os alicerces morais da sociedade parecem estar em ruínas. Nada parece tão certo. E muitos perderam a esperança. Uma esperança em um amanhã brilhante, em um futuro positivo. A esperança não faz parte do currículo ou das palavras-chave da vida de muitas pessoas. E algumas pessoas até afirmam que conseguem viver um dia, alguns dias, né, sem comida. Outros dizem, eu consigo viver algumas horas sem tomar água. E tem gente que até consegue ficar alguns segundos ou minutos sem ar, sem respirar. Mas há uma coisa que a gente não consegue ficar sem, é sem esperança. Essa é a palavra que deve ficar no nosso coração a partir de agora. Porque a falta de esperança tem contribuído significativamente para que as pessoas entrem no mundo das drogas, para que as pessoas se tornem depressivas, para que se tornem alcoólatras, suicidas. E só para você ter uma ideia, para você ter uma noçãozinha, segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão afeta cerca de 20% da população mundial em algum momento da história. Ou seja, 20% a cada 100 pessoas, pelo menos 20 pessoas, elas sofrem por causa da depressão, e isso, consequentemente, chega a um dano maior, que é o suicídio. E para você ter uma ideia, a depressão ultrapassa os números de pessoas que sofrem de doenças cardíacas, desses transtornos de saúde com maior incidência no mundo. As vendas mundiais de antidepressivo, elas giram em torno de 24 bilhões de reais anualmente. Existe aí um clamor por esperança. Pessoas que estão se afundando no mundo das drogas, da depressão, dessas doenças aí. E a pergunta que eu faço, como que nós nos posicionamos diante disso? Existe esperança nesse mundo que estamos vivendo? Para você ter uma ideia, o desespero toma de conta das pessoas. E muitas pessoas se voltam para o álcool. E segundo essa Organização Mundial da Saúde, cerca de 140 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com transtornos relacionados ao consumo do álcool, de forma exagerada, de forma que as pessoas se embebedem, fazem besteiras, porque diz o ditado que as pessoas usam isso para afogar as mágoas, não é? Para você ter uma ideia, essas doenças, tanto alcoolismo, tanto drogas, como depressão, elas levam pessoas ao suicídio.
E há uma estimativa de que a cada 40 segundos, em algum lugar do mundo, alguém se suicida. Nós estamos pessoas já não se suicidaram se essa coisa fosse assim em tempo real, né? Na verdade, isso é uma proporção. Mas imagine, estamos conversando aqui, estamos juntos há quase 50 minutos. Então você imagina aí, pelo menos 100 pessoas ou 70 pessoas já teriam se suicidado. Imagine a situação. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Inclusive, eu lembrei, teve um artigo numa revista chamada Newsweek, ou seja, Nova Semana, ou Semana Nova, né? Notícias da Semana, na verdade. E um psicólogo nessa revista, ele escreveu um artigo dizendo que nossos conflitos globais de hoje, eles são, na verdade, um passo para o Armagedon. E o pior é que ele não é a única pessoa que pensa dessa forma. Há muitas pessoas que estão olhando para a situação pessoal dizendo: vai acontecer uma última guerra mundial, um grande conflito físico e vai haver destruição em massa e aí sim virá o fim. A pergunta é, nós estamos de fato diante de uma guerra mundial, de uma terceira guerra mundial, como tem descrito no livro do Apocalipse? O que acontecerá de fato conosco nos nossos próximos dias, no nosso futuro? Há uma antiga profecia, escrita há mais de 2.500 anos, ela apresenta as respostas para essas perguntas. Ela nos mostra o quadro esperançoso sobre o futuro. E essa profecia aponta para o que virá e pinta o amanhã com cores de esperança, com cores mais brilhantes, com a perspectiva de esperança para o dia de amanhã. Ela nos levanta, ela nos dirige para o céu, na perspectiva, na esperança de um dia encontrar com aquele que vai dar o fim, trazer o fim definitivamente a essa cena de sofrimento com a qual nós estamos convivendo já há um bom tempo, há um longo tempo, não é? Bom, é sobre isso que nós temos que conversar nessa noite. Nós vamos olhar para a história, porque olhando para a história nós podemos encontrar respostas para essas perguntas que nos inquietam a cada dia. Nós vamos ter que fazer uma viagem no passado, até o palácio de um antigo rei, descrito aqui no livro de Daniel, para que nós possamos encontrar esperança nessa humanidade que nós estamos vivendo agora. Ok? Vamos lá então? Livro de Daniel, você tem sua Bíblia aí, pegue sua Bíblia, o livro de Daniel, capítulo de número 2. Nós vamos ler alguns versos aqui para você entender. Versos 1, 2 e 3, tá bom? Liderados por Nabucodonosor, os babilônios aqui, eles dominaram as terras que hoje são conhecidas como o Iraque e o Oriente Médio. Isso aconteceu nos anos 605 a 539 a.C. E o texto que nós vamos ler aqui vai dizer de um sonho que o rei Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia, teve naquela época, e ele acordou extremamente intrigado, porque o sonho trouxe para ele uma falta de paz tremenda, e quando ele acordou no dia seguinte, ele não lembrava do sonho. Já aconteceu com você isso aí? Você passar tendo um sonho assim, às vezes até um sonho bom, né? Tem um sonho maravilhoso, e você acorda assim pensando: rapaz, eu tive um sonho ontem tão bom, mas eu não consigo lembrar. No caso do rei Nabucodonosor, ele não sabia se o sonho tinha sido bom, se tinha sido ruim, mas era um sonho que precisava de explicação. Diz a Bíblia, capítulo 2 do livro de Daniel: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Você já pegou a sua Bíblia aí? Ou quer que eu espere um pouco mais? Pega a sua Bíblia aí, criatura. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles viram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. E aí o texto continua dizendo, e à medida que a gente for lendo aqui, a gente vai entrando no contexto dessa história. Aqui nesse momento, Daniel descreve um momento em que Nabucodonosor acorda intrigado, querendo ter respostas. Sabe que a Bíblia Sagrada é um livro, aqui no livro de Daniel, conta essa história desses 3 primeiros versos aqui, para que a gente entenda que naquele tempo a profecia foi entregue a Nabucodonosor, e essa profecia não era só para aquele tempo. Ela começou naquele tempo e ela se estende até os nossos dias, e você vai entender isso daqui a pouquinho, tá bom? Tranquilo? Dando para entender? Tá tudo tranquilo aí, né? Suave. Beleza. Então, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, diz a Bíblia,
segundo ano do reinado de Nabucodonosor, esse homem do nome bonito, ele teve alguns sonhos, diz a Bíblia, né? E ele teve esse sonho aqui, e a mente dele, ele acordou, diz a Bíblia, com o espírito perturbado. Ou seja, ele não entendia o que tinha acontecido no sonho, não conseguia lembrar, e agora ele teve que convocar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que eles dissessem o que ele tinha sonhado e eles dessem também a interpretação, o significado daquele sonho que Nabucodonosor teve. Ok? Então foi isso. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, o rei lhe disse: olha, eu tive um sonho e eu estou perturbado por causa desse sonho e eu quero saber o significado desse sonho. Agora você vai ver o que aqueles homens disseram para Nabucodonosor. Os magos, eles olharam para Nabucodonosor e vamos ver o versículo 4. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Veja, esses homens que eram os conselheiros de Nabucodonosor, porque todos os reis, os governadores, eles tinham conselheiros, esses eram os conselheiros dele. Quando ele tinha alguma dificuldade, eram esses homens que ajudavam Nabucodonosor a encontrar as respostas para as suas inquietações. Eles consultavam os mortos, eles tinham capacidade de fazer adivinhações. Enfim, Nabucodonosor confiava a eles as respostas que ele não tinha. Agora, diante desse contexto, Nabucodonosor pediu para eles que não só falasse o significado do sonho, mas que falasse qual era o sonho e a interpretação. E parece redundante eu estar repetindo isso aqui, mas isso é importante, você precisa entender. Porque naquele momento eles confessaram sua incapacidade de saber do futuro. Aliás, nem do passado eles sabiam, porque o sonho era passado. E naquele momento a gente entende que assim como aquele rei Nabucodonosor, ele tinha um costume de procurar as respostas no ocultismo, ele tinha o costume de procurar a resposta com pessoas que eram adivinhas, pessoas que jogavam cartas, pessoas que faziam as consultas mais distintas, diferentes daquelas que deveriam ser. Isso traz para nós uma lição. Assim como essas pessoas, assim como Nabucodonosor agiu dessa forma, muitos de nós também agem dessa forma hoje. Sim ou não? É claro que sim. Há muitos de nós que antes de ter uma resposta para nossas inquietações, alguns procuram horóscopo, alguns procuram cartomantes, alguns vão ao centro um centro espírita e procuram lá aos guias. Antes de procurar a resposta no local correto, a gente até costuma buscar a resposta onde não há resposta. O rei ficou muito irado com aqueles homens. Ele ordenou que se eles não revelassem o sonho que Nabucodonosor teve naquele dia, naquela noite passada, eles seriam mortos. Todos eles seriam mortos. Naturalmente, os magos, eles não tinham a menor ideia do que o rei havia sonhado. E para eles aquilo era uma grande incógnita. O que será que esse rei sonhou? Qual será a interpretação? E a resposta deles para o rei foi: se o Senhor não nos disser, como nós vamos fazer para revelar a interpretação do sonho? Na verdade, eles não eram dignos disso. Mas entre os conselheiros reais, havia um jovem hebreu chamado Daniel. Ele pediu um tempo para o rei. E ele juntou seus amigos, que eram Ananias, Misael e Azarias. E eles juntaram e fizeram uma campanha de oração, ficaram em oração, espírito de busca da resposta vinda de Deus. Afinal de contas, eles também seriam mortos se não houvesse ninguém para desvendar aquele mistério. Diante desse desafio que Nabucodonosor expôs para os seus conselheiros, Daniel aceitou o desafio, mas ele não aceitou o desafio confiando somente nele. Porque Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem cheio do Espírito Santo. Você sabia que você também pode ser como Daniel, um homem de oração, uma mulher de oração, alguém cheio do Espírito Santo, capaz de ouvir de Deus aquilo que normalmente as pessoas não conseguem ouvir. Deus tem uma mensagem especial para você. E se você for uma pessoa de oração, uma pessoa que entrega o seu coração ao Senhor, através da oração, através de uma vida de entrega, certamente o Senhor também vai revelar coisas maravilhosas para você. Você crê nisso? Eu creio que o Senhor tem muitas maravilhas, muitas coisas legais, muita coisa boa para revelar para vocês. Se Daniel não trouxesse a interpretação do sonho e ninguém fizesse isso, eles também seriam mortos. Então,
Daniel capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse o Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e restabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel reconhecia que Deus era um Deus poderoso, um Deus que você poderia buscá-lo em oração, você poderia buscá-lo nos momentos de inquietude, de inquietação, e você encontraria um Deus que era capaz de suprir as suas necessidades, de revelar aquilo que estava oculto aos olhos humanos. Essa é a grande mensagem para você. Se você for ao encontro de Deus, Ele responde às suas orações. Amém? Você pode dizer um amém aí? Deus quer responder às suas orações. É por isso que nós temos levantado um movimento de oração aqui nas quartas-feiras. E se você não participou ainda, você precisa participar. Deus precisa de homens e mulheres de oração. Pode haver momentos em sua vida em que o futuro seja incerto, os seus problemas pareçam ser grandes demais. Mas lembre-se, o mesmo Deus que respondeu a oração de Daniel lá na Babilônia, Ele também ouvirá a sua oração aí na sua casa, onde você está. Alguns de vocês estão lutando para estabelecer uma vida estável financeiramente falando, e você precisa orar, porque o mesmo Deus que ouviu a oração de Daniel e revelou o significado e o sonho de Nabucodonosor, Ele também vai responder a sua oração. Ele vai te dar o emprego que você precisa, Ele vai te dar a prosperidade que você precisa e, sobretudo, Ele vai te dar a salvação que você tanto precisa. Eis o sonho. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 2, versículo 26 e 27. Nós vamos ler isso aqui, tá? Daniel, então, ele foi levado à presença do rei Nabucodonosor, para você entender o contexto. E quando perguntaram sobre o sonho, a resposta de Daniel foi essa aí, ó, capítulo 2, versos 26 e verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogo o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. E aí, versículo 29, Daniel começa a descrever como era o sonho de Nabucodonosor. Pergunto para você, quem revelou o sonho e o significado do sonho? Quem foi? Foi Deus. Porque Deus, Ele traz esperança para o futuro. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança não está nos magos, não está nos feiticeiros, não está nos adivinhadores. A nossa esperança está naquele que sabe o futuro desde o começo. É o nosso Deus, é Jesus, é esse que você precisa adorar todos os dias da sua vida. Amém? O sonho do rei babilônico foi uma revelação não apenas para ele, mas também foi uma revelação para todos nós. Aquele sonho, ele nos leva a fazer uma viagem pelo tempo, acessando 2.500 anos atrás, para que nesse acesso ao passado nós tenhamos esperança quanto ao futuro. Ele nos conduz há muito tempo atrás e nos revela algo grandioso, mostrando para nós uma esperança no futuro, uma perspectiva melhor, ainda que as coisas não tenham como melhorar nesse presente. Você está entendendo? Deus tem mistérios a revelar para vocês e nessa noite o Senhor vai revelar esses mistérios. Nós estamos estudando o livro de Daniel, capítulo 2. E no capítulo 2, o rei Nabucodonosor teve um sonho. E esse sonho, os magos não conseguiram interpretar, não conseguiram adivinhar. Os cartomantes também não, os feiticeiros também não. Mas o Deus do céu, como diz Daniel, ele sim, ele tinha capacidade, e ele tem capacidade de conhecer o mais profundo e oculto que está no fundo da sua alma, no seu coração. E Deus, conhecendo o seu coração, Ele faz e fará maravilhas na sua vida. Afinal de contas, né? A gente está enrolando. Qual era o sonho de Nabucodonosor? Qual foi o sonho dele? Ele sonhou com alguém? Como foi esse sonho? Vamos ver? Capítulo 2, versículos 31 a 33 diz: Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro.
Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés e de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande em grande montanha, que encheu toda a terra. Eu adiantei aqui alguns textos, para a gente ganhar tempo. Foi esse o sonho de Nabucodonosor. E Deus revelou a Daniel qual era o sonho de Nabucodonosor. E agora, para você entender como era esse sonho, Nabucodonosor sonhou com a estátua. Nessa imagem aí a estátua já está caindo, né? Esse foi mais ou menos o sonho de Nabucodonosor. Uma estátua com a cabeça de ouro, com os braços e o peitoral de prata, com o quadril de bronze, com as pernas de ferro e com os pés ali, né, de ferro e de barro. E aí chegou uma pedra de repente e bateu nos pés dessa estátua. E ela foi quebrando tudo de baixo para cima, quebrou os pés, quebrou a canela, quebrou o joelho, quebrou a coxa, quebrou o quadril, quebrou as costelas, quebrou o pescoço, quebrou tudo. Não ficou nada. Diz a Bíblia que foi como palha e o vento levou. Não ficou nada, imagine a cena. É por isso que Nabucodonosor acordou daquele jeito, desesperado, doido da cabeça, querendo saber que sonho diferente foi aquele que ele teve e ele não conseguiu entender. Daniel, então, ele continua com a voz calma e cheia de autoridade. Ele diz, enquanto estava observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos e atingiu as estátuas nos pés. E aí tudo foi para baixo. Essa foi a interpretação de Daniel quanto ao sonho que Nabucodonosor teve. Nesse momento o rei ele ficou tremendo e maravilhado também com a interpretação de Daniel. Porque os outros não tinham conseguido. E era de fato esse o sonho que ele teve. Foi isso que ele sonhou. E agora o rei Nabucodonosor, ele estava diante do sonho que ele tinha sonhado. E ele precisava saber o significado daquele sonho. Assim como você agora, o rei Nabucodonosor, esse nome grande e difícil, ele estava curioso para saber o que significava o sonho, porque o sonho Daniel já conseguiu revelar para ele. E agora, o que significa aquele sonho? Quem sabe os mistérios daquele sonho? Será se Daniel teria capacidade de explicar? Ou os outros magos que estavam ali, afinal de contas, eles queriam saber o que era o sonho, para depois interpretá-lo. E Daniel, ele deu o sonho e ele também deu a interpretação daquele sonho. Nabucodonosor estava curioso e, tendo ouvido as pessoas dizendo, ele disse, veja bem, a profecia é apenas uma questão de interpretação individual, poderia alguém ter dito isso, né? E diante das profecias, muitas pessoas olham assim e falam, bom, mas o adventista vê essa profecia e interpreta de uma forma, o batista vê e interpreta de outra forma, o presbiteriano vê e interpreta de outra forma, ok? Mas a Bíblia explica a Bíblia. E aqui, texto explicando o texto, nós vamos vendo aqui de forma histórica por que Nabucodonosor teve aquele sonho e que implicações isso trouxe para a vida dele. Deus não deixou o significado da profecia para a imaginação humana, nem para meras adivinhações. Deus, ele é o Deus que manda as profecias aos homens escolhidos por ele e ele revela essa profecia. Toda profecia, toda revelação da profecia é dada por Deus através de agentes humanos. A Bíblia diz e a Bíblia traz a interpretação. Então vamos lá? Capítulo 2, versículo 36. Este é o sonho, e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Ou seja, aquela estátua que tinha cabeça de ouro, peitoral de prata e etc. Daniel está dizendo para Nabucodonosor que aquela cabeça de ouro significa ele, representa ele. Já é uma informação importante para ele. Versículo 39. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Versículo 40. O quarto rei será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça.
Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto aos que vistes dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois o que viste o ferro misturado com barro de lodo. E aí ele continua descrevendo o significado daquela estátua. Você entendeu a ideia? A estátua era dividida em metais diferentes. E cada metal daquele representava um reino que duraria um período de tempo na história. Naquele momento, Deus deu a profecia para Nabucodonosor e Daniel revelou essa profecia no período do reinado de Nabucodonosor, lá na Babilônia. Já fazia 2 anos que Nabucodonosor estava ali reinando em Babilônia, governando em Babilônia. E agora, no 2º ano do reinado dele, Deus fala para ele: Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro. E você é muito poderoso, muito forte. Mas virá um outro rei, que é forte como a prata, que vai destruir você. Primeiro reino, Babilônia. Depois virá um segundo reino, o reino de prata, que irá destruir vocês. Ok? Tudo bem até aí? Naturalmente, a Deus e a Ele mesmo. Portanto, toda a revelação da profecia é dada através desses agentes humanos. Essa é a mensagem de Deus para mim e para você. Deus conhece o futuro desde o presente, desde o passado, desde sempre. Deus conhece tudo que vai acontecer com você. E agora, para você entender como era esse reino de ouro, a mensagem de Daniel, de Deus, enviada por Daniel para Nabucodonosor, Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. O Deus do céu, ele tem dado domínio, poder, força e glória. Tu és a cabeça de ouro. A cabeça feita de ouro representava o império da Babilônia, um reino poderoso, luxuoso. Havia em Babilônia mais de 200 templos dedicados a dezenas de divindades. E essas divindades eram pagãs. Havia museus dedicados a divindades pagãs. Havia um forte sistema de água ali em Babilônia. Os famosos jardins suspensos. Ali havia suspensos vários jardins bonitos. E eles eram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Um presente de Nabucodonosor para sua esposa, que ele mandou construir. E a cidade tinha entre 16 a 18 quilômetros de circunferência, cercada por 2 muros com largura suficiente para passar 2 carruagens, assim, uma do lado da outra. Era uma cidade magnífica, uma cidade tremendamente grande e importante para aquela época. E Nabucodonosor representava aquela cidade. A cabeça de ouro era Nabucodonosor, o governador de Babilônia. E o reino de Babilônia era o reino que estava presente naquele momento, dominando o mundo inteiro. Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí? Nabucodonosor disse aqui no versículo 30, né? Vamos ver aqui, nós acabamos de ler, né? Versículo 30 diz... 30, aqui. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que a todos os viventes, mas para que interpretações se fizesse saber o rei, para que entendesses e cogitasse a sua mente. Nabucodonosor era um homem arrogante, cheio de arrogância. E, na verdade, eu estou vendo aqui que eu li e não bateu, mas é capítulo 4, versículo 30. Vamos ver. Capítulo 4, versículo 30 diz assim, ó. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? Aí sim. Aí está o texto que mostra como Nabucodonosor era um homem arrogante, um homem que fazia questão de que o nome dele aparecesse naquilo que ele estava fazendo. Ele queria que o nome dele ficasse para a história. Para você ter uma ideia, os arqueólogos encontraram ali na região da Babilônia vários tijolos das construções feitas ali. E nesses tijolos tinha o nome dele, Nabucodonosor. Ele queria que o nome dele ficasse para sempre sendo lembrado, registrado para sempre. Esse era Nabucodonosor, um homem extremamente orgulhoso, arrogante. Finalmente, Nabucodonosor ele seria substituído. Haveria um segundo reino que dominaria aquele reino de Babilônia. A imagem do sonho de Nabucodonosor tinha a cabeça feita de ouro, mas não era toda de ouro. A estátua não era toda de ouro. Para o espanto do rei, Daniel explicou o que significava essa estátua, que não tinha somente ouro, também tinha prata. E o que significava esse reino prata?
É exatamente isso que você está vendo. É o reino dos Medos e Persas, que seria levantado, que dominaria a nação naquela época e destruiria Babilônia, inclusive. O reino dos Medos e Persas. E esse reino foi o reino que substituiu o reino de Babilônia. Então essa estátua de Daniel capítulo 2, ela é uma estátua que mostra o que aconteceria no decorrer da história, desde os anos de Nabucodonosor e Daniel até os últimos tempos. E a cada período histórico era representado por um metal naquela estátua. A cabeça era de ouro, era o primeiro período histórico. E agora vem o segundo período histórico. E a pergunta é, como foi que Babilônia caiu então diante do império dos Medos Persas? O capítulo 5 de Daniel vai contar mais ou menos isso aí. O rei Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, ele ofereceu uma festa. E nessa festa havia muita bebida, muita orgia, muito tributo aos deuses. E eles estavam festejando. E eu não sei se você sabia, mas havia ali o rio Eufrates, né? E no meio da festa, enquanto eles dançavam, estavam ali bêbados, celebrando os deuses babilônicos, né? Cometendo as imoralidades sexuais dele, dedicadas a Baal e a outros deuses. Deus olhou para aquela nação e disse, chegou a hora de acabar com isso. E aí o Império Medo-Persa fez uma grande invasão à Babilônia. E naquele momento, naquela noite, enquanto eles estavam festejando, Deus escreveu em uma parede essas palavras aí, ó. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Essas palavras foram escritas na parede. E o que significa essas palavras? Essas palavras têm um significado. Vamos ver o significado delas? Vamos ver no capítulo 5. Capítulo 5 de Daniel. Capítulo 5, versículo 25. A partir do versículo 24, a gente já lê esse evento aí. Enquanto eles estavam festejando, Babilônia era o reino dominante, não servia a Deus de forma nenhuma. E agora, veja o que aconteceu, versículo 24. Então, da parte dele, foi enviada uma mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Pesado fosse na balança e achado em falta, é o significado de Tekel. E Pérez, que é a raiz da palavra escrita como Parsim aí, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Ou seja, Deus estava dizendo, acabou o seu tempo. Nabucodonosor, você é poderoso, você é o rei da era do ouro, mas acabou o seu tempo. O tempo de misericórdia para você acabou. E agora eu estou entregando o reino de Babilônia nas mãos dos medos e dos persas. Babilônia caiu, e naquela mesma noite caiu exatamente como previsto na profecia bíblica. Aquilo que Deus promete, Deus cumpre na profecia bíblica. Deus prometeu e Deus vai cumprir. Quem foi o general persa que comandou esse exército para dominar a Babilônia, então? Para você ver como aconteceu, né? Essa profecia é uma das profecias feitas há 140 anos antes dessa festa que aconteceu. Aí em Isaías. E você já está na tela, você pode acompanhar comigo, né? Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Mais de 140 anos antes daquela festa, quando Deus revelou o nome do homem que conquistaria Babilônia. E o nome dele era Ciro. Ciro nem havia nascido quando Deus escolheu ele para dominar a Babilônia, para que a profecia se cumprisse. Deus é o Deus onipresente, Deus é o Deus atemporal, ele está além do tempo, ele conhece o futuro desde agora, desde o passado. Ciro nem havia nascido e Deus já tinha escolhido ele para que essa profecia se cumprisse na vida dele. Essa é uma profecia que teve cumprimento. E só para você entender, agora nós estamos entrando no período em que não é mais o reino de ouro, não estamos mais entrando na cabeça de ouro, estamos passando agora para os quadris daquela estátua. No ano 539 a.C., ele atacou Babilônia, desviando o rio Eufrates, que passava por debaixo dos muros fortificados da capital babilônica. E ali ele invadiu a cidade e derrotou aquela nação que era a cabeça de ouro, que era a Babilônia.
Foi assim que Ciro destruiu. Aquela cidade tinha um rio que passava por baixo do muro. Então eles desviaram o rio e agora não tinha mais água passando por baixo do muro. E o exército pôde entrar e puderam tomar de conta de Babilônia. Essa profecia confirma que Deus é o Deus da profecia, o Deus que promete, o Deus que cumpre, o Deus que revela o futuro desde o presente. Sírio e o império dos Medo-Persas, eles eram o reino prata que Nabucodonosor vira em seu sonho. Nabucodonosor tinha olhado no sonho, ele viu uma estátua que tinha cabeça de ouro e tinha braço de prata. E diz a Bíblia que esse reino de prata dominaria o reino de ouro e subjugaria eles, e eles passariam a reinar. E aí, a partir desse ano que nós estamos agora, 537, o reinado começou a fazer parte do reino de prata. Próximo reino, quadril da estátua. A estátua, o terceiro reino é o de bronze. E agora nós vamos ler Daniel, capítulo 2, versículo 39. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Esse era um reino que deveria ter domínio sobre toda a terra, segundo a Bíblia. Depois que os medos e os persas dominassem Babilônia, Deus disse que viria um terceiro, o reino de bronze, e ele dominaria todas as nações. E depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu, em seguida um terceiro, diz a Bíblia, e ele seria aquele que governaria toda a terra. Essa era a profecia de Deus. Agora nós já entramos na terceira parte da estátua, o reino de bronze. Esse reino foi a Grécia. Então, para você lembrar, primeiro reino, Babilônia. Segundo reino, Medos e Persas, Medo-Pérsia. E o terceiro reino agora, a Grécia, da fala grega, com seus exércitos e comandos, sob o comando do general Alexandre o Grande, por volta do ano 331. Ele derrotou os Medos e Persas. Isso antes de Cristo, 331 a.C. Durante 190 anos, o reino de prata dominou o mundo. Agora era a vez do reino de bronze, quando Alexandre o Grande, ele tinha 30 anos de idade, um menino novo. O Império Grego era um poder mundial dominante. Nação após nação ia caindo diante dos ataques de Alexandre o Grande, junto com a nação grega. E um historiador, ele declarava que Alexandre, ele lamentava não haver mais lugar para ele conquistar, não haver mais mundos para eles conquistarem. E a história estava seguindo o diagrama profético. Deus havia profetizado isso. Deus havia profetizado e a profecia que Deus fez estava se cumprindo de forma fiel ao texto. Alexandre planejou reconstruir a torre do templo de Babilônia. Ele queria fazer dessa cidade a capital de uma província. E por pouco tempo, milhares de soldados trabalharam limpando os entulhos e tentando fazer essa torre acontecer. O Alexandre, ele fez grandes obras ali. Ele morreu possivelmente de malária, debilitado, vencido também pelo álcool. E então o projeto foi abandonado, né? Isso também foi um cumprimento profético. A Babilônia se tornará um amontoado de ruínas. E você quer ver essa profecia? Está aí, ó. Está aí na tela. Jeremias, capítulo 51, versículo 37. A Babilônia se tornará um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais, objeto de pavor e de zombaria, um lugar onde ninguém vive. Jeremias 51, 37. Mais uma vez, a história confirma a verdade profética bíblica. A história está confirmando aquilo que Deus profetizou no livro de Daniel. Eu não sei se você já tinha lido esse livro dessa forma, vendo como as coisas se cumpriam e se isso faz sentido para você. Mas agora nós estamos chegando na quarta parte da estátua. Agora nós já passamos da cabeça de ouro, dessa parte do ombro aqui e braços de prata, do quadril de bronze, agora chegamos na parte das pernas. O que descobrimos até agora sobre a antiga profecia de Daniel, então, é que cada aspecto da profecia ele foi cumprido com precisão. Babilônia, Média-Pérsia, Grécia, eles governaram um após o outro, com características como foi profetizado. Num período havia muita riqueza, o ouro predominava. No outro período era a prata, no outro período era o bronze, e aí sucessivamente. Em seguida, chegou então esse império, o reino de ferro. E o que significa então essas pernas de ferro? Que reino é esse? A Bíblia predisse que o quarto reino seria forte como ferro. E que poder seria esse? Seria o poder de Roma.
E esse aqui seria o último deles. Porque depois desse aqui, o reino se dividiria, mas sobre isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, para você ter uma ideia, Roma governou de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. E, inclusive, nesse período aí do governo de Roma, eles mudaram, como diz o livro de Daniel, isso você vai ler mais na frente, quando a gente chegar lá. Foi nesse período aí que houve a mudança da lei dos 10 mandamentos. Você sabia disso? Foi nesse período aí, no concílio de Nicéia. Houve os concílios aí, nessa época aí, a igreja romana, eles dominavam tudo. E eles mudaram a lei, eles mudaram a adoração, eles perseguiram as pessoas que eram adoradoras do Senhor. Mas enfim, essa é outra discussão. Os romanos, eles uniram o seu império com um sistema de estradas. Eles tinham estradas, tudo. Lembra desse ditado que as pessoas falam, todos os caminhos levam a Roma? Quem tem boca vai a Roma? Nesses sentidos aí, esses ditados surgiram. Então lá eles tinham um sistema de estradas muito bem feito. Eles cultuavam também seus deuses. E aí eles começaram a colocar deuses para várias coisas. Inclusive, começaram a fazer deuses de barro, de gesso, de madeira, enfim. E adorar esses deuses. Roma governava com um punho de ferro. Eles ditavam a lei e as pessoas tinham que obedecer. Inclusive, eles tinham poder para perdoar pecados. Então, se você tinha pecado, você pagava por isso, pelo perdão, e eles perdoavam os seus pecados. Foi quando surgiu Martinho Lutero para combater essas crenças, esses costumes aí. No famoso livro Declínio, que era do Império Romano, Edward Gibson, ele escreveu as imagens de ouro, prata e bronze que poderiam servir para representar as nações, e seus reis foram sucessivamente despedaçadas pela monarquia de ferro de Roma. Não é impressionante que o historiador ele use essas mesmas palavras da Bíblia para descrever essas pernas de ferro? São coisas que casam uma com as outras. E agora qual é o próximo reino que então substituiria o reino de Roma? Nenhum. Diz a Bíblia que haveria apenas 4 sucessões de reinos. E o que sabemos sobre a queda de Roma, a quarta nação? Será que Roma foi conquistada por um quinto império, então? Ou houve um outro império, talvez ali um reino de barro, e dominou Roma? Será que isso aconteceu? Como foi nas outras partes da estátua? É claro que não. Na realidade, ela foi despedaçada e dividida, assim como está na profecia. E foi exatamente como o sonho de Nabucodonosor havia predito. E aí, com essa divisão, surgiram 10 tribos bárbaras. E aí está o nome dessas 10 tribos bárbaras. Os anglo-saxões, os francos, os suevos, os visigotos, os burgúndios, os alamanos, os lombardos, os otrogodos, os vândalos e os hérodos. São essas as 10 tribos bárbaras que surgiram após a divisão do Império Romano. Essas tribos bárbaras, elas vindo do norte, atacam o Império Romano e partem ele em pedaços. Por exemplo, os francos, que você vê aí, o segundo que você vê, os francos, eles conquistaram a região que hoje é conhecida como França e se estabeleceram ali. Os anglo-saxões, que é o primeiro que você vê aí na lista, eles invadiram a Inglaterra. Os alamanos ocuparam a Alemanha. Os hérolos, eles se apossaram da Itália. E os visigodos, eles dominaram ali o sul da Espanha. Os suecos, eles se estabeleceram em Portugal e os vândalos no norte da África. E o antigo Império Romano ele foi fracionado, ele foi dividido, assim como a profecia disse aqui no livro de Daniel. A Bíblia predisse que o Império Romano seria dividido e nunca mais seria restabelecido. Cada detalhe dessa profecia tem se cumprido desde aquele período, né? E a história da Europa é uma das maiores evidências de que a Bíblia é verdadeira, de que ela de fato é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia não fala. Aquilo que está na Bíblia se cumpre. Vem então a parte da profecia que é ainda mais impressionante. O Império Romano está desmoronado entre os anos 31 a 476 depois de Cristo. Mas Daniel acrescenta que depois que Roma fosse dividida, haveria mais um acontecimento. Eles tentariam fazer uma união do império por meio de casamentos entre diferentes famílias nobres, né?
E aqui as palavras da profecia, e como viste, o ferro estava misturado com barro, diz a profecia. E isso quer dizer que se ele que se procurará fazer alianças, isso está aqui no versículo 43, capítulo 2, verso 43 diz: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Aí estava a profecia. A união deles seria impossível. Eles não se ligariam um ao outro. Estavam juntos, ferro e barro, na região dos pés da estátua, mas eles não se ligariam. Você está conseguindo acompanhar na sua Bíblia? Se você não está conseguindo acompanhar, a vantagem é que vai ficar gravado e você pode assistir depois. Mas Carlos Magno, ele foi o primeiro a tentar unir as regiões do Império Romano. Eles tentariam fazer essa união, como o texto bíblico disse aqui, através de casamentos. Com a idade de 29 anos de idade, enquanto ele se ajoelhava, adorando lá na cidade de Roma, na época do Natal, no ano 800 depois de Cristo, o Papa colocou a mão na cabeça dele assim, colocou sua cabeça, na cabeça dele a coroa do Sacro Império Romano. E a igreja aprovou e desejou, inclusive, que a Europa fosse unida, estivesse unida. E eles foram aplaudidos por isso. No entanto, quase meio século depois, quase 500 anos depois, ele morreu derrotado. E ele nunca conseguiu fazer o ferro e o barro se unirem, porque estava profetizado que não haveria união entre eles. E aí houve outras pessoas que tentaram unir a Europa, essas 10 tribos vândalas, que hoje é a Europa, as 10 tribos bárbaras, perdão. E houve a tentativa por parte de Carlos V, mas ele falhou na sua tentativa. Quem também tentou foi esse homem aqui, ó. Foi o Luís XIV. Ele era um rei da França, muito perspicaz. Ele também tentou unir a Europa em um império, mas ele também fracassou. Você tem ideia do ano 1643 depois de Cristo a 1715, ele governou ali e tentou até fazer esse processo de união, mas não foi um processo com sucesso. Aí veio Napoleão, governante também ali, e ele governou um grande período, com 29 anos de idade, ele tomou o controle da França, começou a dar à Europa um novo governante, né? Ele era um homem baixinho, mas ele tinha até um ditado sobre ele. As pessoas chamavam ele de pequeno gigante. Um homem extremamente corajoso, um militar de muita coragem, muita garra. E durante 16 anos ele tentou unir a Europa e tornar ela um só reino, um só país, e não conseguiu fazer essa união. Napoleão tentou, mas Napoleão fracassou na sua tentativa. A profecia dizia que não haveria possibilidade de união entre eles. Tudo que foi predito através da revelação do sonho de Nabucodonosor, reino após reino, império após império, nomes revelados, ascensão e queda de poderosos, tudo devidamente escrito e revelado na profecia, e tudo se cumpriu como havia sido revelado. Tudo foi revelado e tudo foi cumprido conforme Deus havia revelado nas Sagradas Escrituras. No século XX, o líder alemão Adolf Hitler, ele também tentou fazer essa união. Ele fincou seu olhar na conquista de toda a Europa. E ele diz, olha só o lema dele: um povo, um império, um líder. Imagine o grito, né? Heil Hitler, um povo, um império, um líder. Mas ele também foi derrotado, assim como predisse a profecia. Não mais se unirão. Assim como o ferro e o barro não se unem, não haveria mais possibilidade de união entre esses reinos, essas tribos que surgiram a partir do reino de Roma. E agora o que nós aguardamos então? Estamos vendo aqui esses cumprimentos proféticos acontecerem assim como a Bíblia havia predito. E a grande pergunta, depois de toda essa perspectiva que nós estamos vendo, existe esperança? Qual seria a solução para toda essa problemática que nós levantamos? Tudo que essa impressionante profecia predisse foi cumprido, exceto uma coisa. Você sabe que coisa é essa? Exatamente. A pedra. A última parte da profecia, ela está no futuro e ela é o reino eterno que nós estamos aguardando. Todo o restante da profecia já se cumpriu. Babilônia já se cumpriu. Medo-Pérsia já se cumpriu. Grécia já se cumpriu.
Roma já se cumpriu, o reino já foi dividido e hoje nós temos a Europa. Mas falta uma coisa acontecer: a pedra ser lançada sem auxílio de mãos humanas, ferir aos pés da estátua e esmiuçar tudo. Preste muita atenção, porque isso é uma coisa muito importante, porque isso afeta a todos nós. Daniel interpretava a conclusão da profecia dessa maneira: enquanto estava observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos e atingiu a estátua nos pés. E os pés eram de ferro, e barro, que não se misturam, e esmiuçou tudo, esmigalhou tudo. Então o ferro, o barro, e aí você vai vendo de baixo para cima, né? O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, tudo foi despedaçado. Viraram pó, diz a Bíblia. Daniel 2, 34 e 35. E diz a Bíblia ainda mais: o vento levou, sem deixar vestígio nenhum. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu por toda a terra. Essa é a única parte da profecia que ainda não se cumpriu. Você sabia disso? E eu vou pegar no livro aqui, ó. O título do tema de hoje é Segurança em um Mundo de Incertezas. E a única parte da profecia que ainda não se cumpriu é exatamente a parte final, quando a pedra sem auxílio de mãos humanas é lançada sobre os pés da estátua e tudo se despedaça, tudo vira pó. A interpretação dessa cena está logo após a sua descrição de Daniel, em Daniel capítulo 2, verso 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Amém? Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, que nunca será dominado por nenhum outro povo. Diz aí Daniel 2, 44. Destruirá todos esses reinos. E que reino é esse que vai dominar, que vai destruir todos esses reinos e que nunca vai ser destruído por ninguém? A pedra, ela não é uma bomba nuclear. Ela não exterminará civilizações como alguns creem. Não se trata de um Armagedon. Também não é um desastre natural ou um meteoro que vai destruir a vida nesse planeta. Essa pedra não é um vírus como esse que a gente está enfrentando, a Covid-19. Essa pedra que lançada sobre os pés da estátua, ela não vai estabelecer um reino que vai ser dominado por outro. É o reino de Deus, o reino eterno, o reino que nós aguardamos. E a minha esperança e a sua esperança precisa ser viver nesse reino. Ela se refere a Jesus, que voltará à terra. E ele voltará como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. Você está vendo aí o surgimento e queda das nações. Deus tem o destino desse mundo em suas mãos. Amém? Como você se sente em saber que Deus tem o domínio desse mundo em suas mãos? Eu fico feliz demais. Ele está no controle. Deus está no controle da sua vida. Amém? Deus está no controle da sua vida. Você precisa entender isso. E esse Deus, ele vai voltar. Essa pedra ainda vai destruir esse domínio de Satanás nesse mundo. Não será preciso que o homem faça interferência. Jesus vai voltar. E o que ele pede de nós nesse momento? Que nós preguemos o evangelho. É por isso que eu peço para você compartilhar esse link para as pessoas. É para que essa profecia se cumpra. E que Jesus volte. E a gente tenha um encontro com ele. Porque ele vai voltar. Você crê que Jesus vai voltar? Esse Jesus, ele vai voltar. E ele vai esmiuçar os pés da estátua. Esse reino de Roma, esse reino dividido de Roma, que domina hoje o mundo. E ele subsistirá para sempre. Jesus vai dominar esse mundo para sempre. Ele nos trará vitória. Jesus voltará em breve. E quando ele voltar, não haverá mais enfermidade, não haverá mais sofrimento, não haverá mais pecado. Tudo isso vai finalmente chegar ao fim. Foi até redundante eu falando aqui, né? Um dia não haverá mais guerra, não haverá mais preocupações, não haverá mais necessidades financeiras. Se hoje você está precisando de uma cesta básica, um dia você não vai precisar. Você vai poder comer da árvore da vida. Frutos grandes, gigantes, deliciosos. Você acha que uma maçã tem um gosto bom? É porque você não experimentou a maçã que terá no céu. Você acha que a fruta que você mais gosta tem um gosto muito bom? Você gosta do suco dela?
Experimenta então chegar no céu e experimentar as frutas que teremos lá. Um dia não haverá mais nuvens e tristezas sobre nossas vidas. Não haverá mais desapontamentos, trazendo desestruturas para nós. Não haverá mais tristeza. Não haverá mais pessoas depressivas. A Bíblia diz que não haverá mais noite, porque nós veremos a face de Jesus e nós viveremos com Jesus para sempre. Amém? Jesus está voltando. Ele vai voltar e você precisa acreditar nisso. A Bíblia diz que nós vamos ver a face de Jesus e nós vamos viver com Ele para sempre. Essa é uma notícia incrivelmente boa. A gente tem ouvido tantas notícias ruins, não é? Por isso Deus tem essa notícia boa para você nessa noite. Ela nos dá segurança. Deus tem um plano para esse planeta. Em um mundo de desesperança, há esperança. Certo é o sonho, fiel é a interpretação, diz o versículo 45. E eu quero deixar esse último texto para você, para que você tome a sua decisão hoje, de entregar a sua vida, de entregar o seu futuro, de entregar a sua família nas mãos de Deus, na mão desse que é a rocha eterna, que vai finalmente estabelecer o seu reino como uma montanha nessa terra. E nós viveremos nesse reino eternamente. Salmos 37, verso 5 tem esse apelo para você nessa noite. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor e Ele fará tudo necessário. E se eu for ler exatamente como está no texto, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Você tem medo de entregar a vida ao Senhor? Porque você tem medo de perder seu emprego, não é? Deus é o dono da prata. Deus é o dono do ouro. E Ele certamente, Ele vai te dar condições de sobreviver, mesmo sem emprego. Você não confia em Deus? Você não acredita que Deus pode te sustentar? Confie no Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele vai sustentar você, mesmo que você tenha que ficar desempregado. Porque entre ficar desempregado e infiel a Deus... Entre ficar desempregado, fiel a Deus, ou empregado, infiel a Deus, eu prefiro ficar desempregado, sendo fiel a Deus, sendo cuidado por Deus todos os dias da minha vida. Você aceita esse chamado do Senhor? Você quer viver no céu com o Senhor? Responda pra gente aí. Eu sei que você já tem um costume de responder aí nos comentários. Então vai lá, comenta pra gente. Eu quero saber qual é a sua resposta. Diga aí, ó, eu quero viver para sempre com Jesus. Amém? Diga, eu quero viver nesse céu. Eu quero conhecer esse que é o cumprimento dessa profecia, que ainda não se cumpriu. Eu quero me encontrar com Jesus, eu quero viver com Ele eternamente. Eu quero olhar na sua face, dizer para Ele, Senhor, como foi bom, como valeu a pena ser fiel ao Senhor, como valeu a pena entregar minha vida ao Senhor, como valeu a pena estar na sua presença durante os meus últimos dias naquela terra de sofrimento. Agora, Senhor, nós estamos juntos aqui. O Senhor estabeleceu um reino especial e nós estamos aqui desfrutando das maravilhas do reino celestial. Louvado seja Deus pela sua decisão. Há pessoas dizendo aí amém. Eu quero ver você dizendo assim, olha, eu quero morar com Jesus no céu. Eu quero morar nesse reino que será estabelecido por Deus. Tem gente dizendo, a Verônica já disse aí, a Verônica disse, ó, eu quero viver para sempre com o Senhor. Marta Farias diz, eu quero viver com Jesus eternamente. Amém. Alcinei diz, eternamente com Deus. Louvado seja Deus pela sua decisão, pela sua escolha de estar na presença do Senhor. Você está vendo como a profecia é uma bênção para nós? O livro de Daniel e o livro de Apocalipse são dois livros temidos. E há religiões que nem lêem esses livros, porque tem medo dele. Mas pela graça de Deus, Deus nos deu luz para entender o que a Bíblia diz. E com base na história, nós chegamos à conclusão de que não vale a pena ficar se escondendo com medo de coronavírus. Não vale a pena ficar se escondendo dizendo que com medo de passar fome. Deus vai cuidar daqueles que estão fiéis a Ele, diz o salmista. E esse texto, eu gosto de citar ele, não como ele é escrito, mas o salmista disse, olha, um dia eu fui pequeno e hoje eu já sou velho, mas eu nunca vi um fiel ao Senhor mendigar o pão. Eu nunca vi. E eu sei que o Senhor vai cuidar de você. Por isso você precisa decidir nessa noite, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero viver com Ele para sempre. Amém? Eu quero cantar com você, eu quero colocar essa mesma música de novo, para que você reflita nela. E refletindo nessa música, eu já quero me despedir, porque depois da música eu não vou voltar. Eu vou orar logo agora e depois eu coloco a música. E depois da música eu não vou voltar. E a gente se encontra na quarta-feira para o culto de oração e no domingo para o segundo tema dessa série. Se você gostou, você precisa
falar para mais pessoas, você compartilha com seus amigos, vamos evangelizar as pessoas, mostrar essas verdades que são importantes. Olha, tem gente dizendo ali, a Nilcinha dizendo, eu quero morar no céu. A Ana Pereira dizendo, eu quero morar com Jesus. A Malu Rodrigues dizendo, eu e minha família queremos viver para sempre com Jesus. Amém. Bill Santana dizendo, eu quero viver eternamente com Deus. Leandro dizendo, viver eternamente. Elane, quero morar no céu eternamente com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu quero também morar com o Senhor. Eu e minha família. Thaís também está dizendo, eu também quero morar com Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero orar por você que fez a sua entrega nessa noite. Não vá dormir essa noite sem fazer a sua entrega se você não fez ainda. Diga para o Senhor, Senhor, o que eu preciso mudar para que eu possa ser digno de receber a tua graça, de receber a oportunidade de viver eternamente no céu. O sacrifício já foi feito. Você precisa somente aceitar e ser fiel a ele. Diz a Bíblia, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai amado, obrigado pela presença de cada pessoa que esteve conosco nessa noite. Obrigado porque a tua palavra é poderosa e ela fala de forma poderosa em nossas vidas. Obrigado porque a profecia não é uma coisa misteriosa ao ponto de nós não entendermos. E no decorrer da história, o Senhor levantou homens que tornou essa profecia clara. E hoje nós desfrutamos dessa mensagem linda para nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a estar preparados para o momento em que Jesus voltar, para o momento em que a pedra lançada sem auxílio de mãos vira definitivamente esse mundo, destrua tudo e restabeleça um novo reino. Nós oramos ao Senhor pela entrega de nossas vidas em tuas mãos, agradecidos pelas bênçãos, pelas misericórdias, por sua graça que é infinita. E oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos finalizar com aquela mesma música, se ela funcionar, que naquela hora nem quis, né? Então, se não funcionar, eu vou desligar, mas eu quero agradecer infinitamente a você por sua presença, por sua participação. Desejar que o Senhor te abençoe, te guarde, esteja com você nessa noite e que essa noite seja uma noite de bênçãos em nome de Jesus. Amém. A esperança de estarmos com Cristo, ela nos faz continuar vivendo nessa terra, apesar de tanta coisa ruim, tanta coisa triste. Mas, além do lugar, imagine o momento em que você vai olhar nos olhos de Jesus. A pessoa que podia estar no céu reinando e olhando para esse planeta caído. Mas não, ele saiu de lá e veio até aqui para morrer por você e por mim. Nós vamos poder abraçar esse Jesus. Nós vamos poder olhar nos seus olhos e vamos poder passar a eternidade com ele. Que você nunca deixe de sonhar com esse dia, com esse encontro, porque ele está marcado, o Senhor nos prometeu. Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar nas nuvens.